Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus voltar. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, por isso eu tenho a alegria de estar com você mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. E nós temos nesses dias refletido em nossas pequenas meditações diárias a respeito da vida do primeiro rei de Israel chamado Saul. E com ele nós temos aprendido muito, aprendido sobretudo o que não fazer. Muitas partes da Bíblia, elas servem para a gente como advertência. Eu quero ler agora o texto que está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 28, verso 14. Está escrito assim: Ele perguntou: como é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Essa aqui é uma declaração muito triste. A realidade é, no contexto, que o primeiro rei de Israel, Saul, afastado completamente de Deus, ele busca uma feiticeira e vai consultá-la. E ele pede a essa feiticeira que lhe apresente o profeta Samuel, que havia falecido. Ele queria comunicar-se com o profeta que havia falecido. Que absurdo! Sabia que a prática da feitiçaria era completamente abominável aos olhos de Deus, porém, mesmo assim, ele foi em busca de uma feiticeira, apresentando o seu desejo de comunicar-se com o profeta Samuel, que já havia falecido. E conforme você viu, o texto diz que, quando a figura de Samuel aparece, Saul então se prostra, com o rosto em terra, diante de Samuel. Prostrou-se diante de Samuel? Não, claro que não. Prostrou-se diante do demônio. Aquilo, sem dúvida, era uma personificação satânica de Samuel. E por que eu afirmo isso? Ora, de acordo com a palavra de Deus, os mortos não se comunicam com os vivos, até porque estão em completa inconsciência. No Salmo 115, verso 17, está escrito: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. E na carta, no livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, capítulo 9, versos 5 e 6, está escrito assim: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. E não tem nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Você ouviu bem? Os mortos não sabem nada. A memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles não existem mais. É isso que a palavra de Deus nos diz. Você sabe, de acordo com a Bíblia, quando os mortos ouvirão algo
e reagirão? Será que um dia eles ouvirão alguma coisa? Eles apresentarão, sim, alguma reação? Claro que sim. É isso que a palavra de Deus nos diz. Eu vou agora ao Novo Testamento, Evangelho escrito por João, capítulo 5, versos 28 e 29. Estas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus Cristo. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Jesus disse: não se maravilhem disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele, a voz do Filho de Deus. Jesus está falando de si mesmo. Os que tiverem praticado o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo ou da condenação. Você compreende? Compreende a palavra de Deus e crê no que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui? Até a ressurreição, para a vida ou para a morte, todos permanecem em completa inconsciência. É por isso que nós não devemos consultar mortos, porque eles não veem, eles não ouvem, eles não sentem, eles não respondem. Nessa tentativa, se vier alguma resposta, será de demônios. O mesmo que no Éden disse para Eva que se ela desobedecesse a Deus não morreria, em completa oposição à advertência divina, ele continua dizendo hoje que o ser humano é imortal, tem uma alma imortal. Isso não é bíblico, tem origem diabólica. E infelizmente esse tipo de pensamento penetrou em muitas igrejas cristãs pela influência da filosofia grega. Porém, quando você conhece e crê na palavra de Deus, você não aceita isso e também não busca e não teme essas questões ligadas à feitiçaria. Voltando ao final da história de Saul, a partir do capítulo 28, verso 15, diz que Samuel, o suposto Samuel, perguntou a Saul. Veja que o escritor bíblico descreveu os acontecimentos como eles pareciam, o que é algo normal numa narrativa. E então, o profeta Samuel teria perguntado a Saul, afinal de contas, o que você quer? Por que você está me procurando? E Saul, no seu desespero, diz: é que Deus me abandonou, e eu agora estou aqui à mercê dos meus inimigos. Então, Samuel diz a Saul: você abandonou o Senhor, por isso você está sofrendo as consequências. Observe, o inimigo que seduziu Saul, com a ideia de que não havia problema em opor-se às advertências do Senhor, agora na situação extrema de Saul, ele apresenta a gravidade do seu erro e a indisponibilidade do perdão para ele. Com que propósito o inimigo fez isso? Para levar Saul ao extremo desespero e conduzi-lo à ruína, fazê-lo sentir que já havia perdido a batalha. Impressionante como o diabo é sujo. Ele faz a pessoa subestimar o pecado e depois o esfrega na cara para vê-la arruinada. E dos versos 20 a 25 é dito que diante da declaração de Samuel entre aspas, claro, Saul caiu desmaiado. Foi reanimado e alimentado pela feiticeira e os seus servos e foi embora durante a noite. Ao consultar o espírito das trevas, Saul destruiu a si mesmo e quebrou completamente seu vínculo, sua ligação com seu Deus. Que história, hein? Que advertência para nós. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um coração sensível à palavra de Deus e disposto a obedecê-la. Nossa segurança não está no que o mundo diz, muito menos no que o diabo ensina. Nossa segurança está na palavra do Senhor. Será que a tua força acabou? Será que a tua dor apenas começou? Do amanhã não sabe.
o que ainda está por vir. Não sabemos se é tormenta ou furacão. A vida prega peças duras e cruéis. A vida é feita de surpresas e revés. Mas uma coisa eu te digo, em meio à aflição, quando tudo parecer desilusão, chora, chora, derrama as tuas lágrimas. Chora o teu pranto, as tuas dores e aflição. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Pra quem já batalhou e só perdeu, pra todo que lutou e ainda não venceu, ainda existe esperança. Isso aqui não é o final. Pela fé espere só um pouco mais, pois um milagre ainda pode acontecer. Para todo aquele que com fé compreender que existe um Deus soberano em qualquer situação, então descansa nesse Deus que tudo vê. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas. Chora o teu pranto, as tuas dores e aflição. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Confia no poder que Ele tem, confia no amor que Ele é, e crê que Ele vai um dia explicar o que ninguém jamais entendeu. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam, mesmo que sejam muitas, mesmo que sejam rios, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Senhor Deus e Pai, peço-te nessa hora por todos que estão orando comigo, Senhor, para que nós estudemos e compreendamos Tua Palavra e que nós
a sigamos com afinco, com perseverança, não permitindo que falsos ensinos, doutrinas demoníacas dominem nossa mente e orientem nossos caminhos, mas que sigamos na luz do Senhor, seguros em Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.